Olá, boa noite a todos, a todas. Meu nome é Letícia Cunha, sou uma das consultoras Daqui para Fora e estarei com vocês hoje aqui no nosso webinar sobre dúvidas frequentes na graduação, sobre faculdades no exterior. Então, nós compilamos aqui alguns dos principais assuntos e dúvidas que temos com grande frequência das famílias e alunos que nos procuram, nos encontram nos eventos e durante toda a jornada também, nada aqui para fora. Então, a gente selecionou algumas das principais pautas para trazer e abordar com vocês também. Bem, antes de nós começarmos, né, para fazer uma rápida introdução sobre a Daqui para Fora, né, e os próximos eventos também para vocês se inscreverem. No dia 12, a gente vai falar sobre faculdade no exterior. No dia 18, vamos falar sobre erros comuns ao selecionar universidades. E no dia 24, vamos falar sobre o programa de preparação, que é a preparação antecipada com a Daqui para Fora, que começa a partir do nono ano, ou no primeiro ou no segundo ano do ensino médio, né? Então, vocês podem conhecer um pouquinho esse trabalho também que a gente faz com antecedência com os nossos alunos. Então, a gente vai falar, né, a pauta principal da noite de hoje, a gente falar sobre as dúvidas mais frequentes, né, sobre graduação no exterior. Então, como eu mencionei, selecionamos as principais pautas que são as mais recorrentes aqui dentro daqui para fora. Bem, antes de a gente começar, eu queria fazer uma pequena introdução primeiro sobre quem é Daqui para Fora, para quem está nos assistindo pela primeira vez nesse evento, né? A Daqui para Fora é uma consultoria educacional especializada em graduação no exterior. Somos os pioneiros no Brasil nesse assunto. Já enviamos mais de 4 mil alunos para universidades no exterior, totalizando mais de 800 milhões de reais em bolsas para os nossos alunos. Temos hoje uma equipe com mais de 40 profissionais formados no exterior, e cada aluno que entra no projeto da Daqui para Fora vai ter a sua própria equipe multidisciplinar de 4 mentores. Então, cada aluno vai contar com uma equipe de 4 mentores durante toda a jornada, onde cada mentor vai ser especializado em cada fase do trabalho. Em termos de países, né, e atuação, Daqui para Fora hoje atua em diversos países, não só no preparo para as faculdades dos Estados Unidos, Canadá, Reino Unido, Holanda, Itália, Espanha, Portugal, França, Bélgica e Suíça, mas né, as faculdades da Europa, especificamente, nós mapeamos graduações em inglês. Então, aqui vocês podem ver algumas das aprovações dos últimos anos dos nossos alunos. É também importante a gente frisar que nós não temos nenhum convênio com nenhuma universidade, então o objetivo da Daqui para Fora sempre é que cada aluno consiga entrar na melhor faculdade possível no exterior. E falando dos últimos 3 anos, né, os ciclos mais recentes da nossa última turma, aqui as faculdades americanas que tivemos aprovações, tanto nas top 15 quanto top 30. Então, muito para mostrar que todo ciclo, né, e os ciclos mais recentes, a gente tem conseguido esses resultados, né, de alto nível, assim como na Europa e no Canadá também. Aqui algumas das principais aprovações dos últimos 3 ciclos, né. Ah, então, aqui é uma rápida introdução, né, antes de a gente começar a pauta principal da noite, para fazer uma rápida introdução sobre quem é Daqui para Fora, para quem ainda não nos conhece. De novo, a gente traz aqui também, antes de começarmos a nossa análise de perfil, eu coloquei aqui no nosso chat também para vocês acessarem o link direto, né, dessa nossa análise de perfil, porque é uma forma muito rápida, simples, totalmente gratuita, para que os alunos interessados ou famílias, né, sobre esse assunto aqui, sobre graduação no exterior, possam, com poucas informações, preencher essa análise que nós criamos. E aí, com isso, você vai ter um retorno daqui para fora, para eventualmente marcar uma primeira reunião conosco, né, onde a gente faz uma reunião individual com cada aluno e cada família para explicar qual que seria o projeto efetivamente de cada aluno. Então, na análise de perfil, né, é literalmente uma análise de perfil que a gente faz do estudante, né, para a jornada, a gente consegue traçar quais são os pontos positivos, né, quais são os pontos de melhorias, então é algo que a gente faz essa análise para passar esse feedback para os alunos e famílias, né? E aí, eventualmente, marcar essa primeira reunião. Bem, entrando agora já na primeira pauta, na principal pauta da noite, né? Quando a gente fala das dúvidas mais frequentes, a primeira dúvida sempre é por onde começar? O que eu tenho que fazer? Né? Como é que eu começo essa jornada, né, de preparação? Como é que eu faço para entrar em uma universidade no exterior, né?
E aí aqui a gente trouxe os principais pontos, já respondendo a isso, né? Primeiro, a questão do curso, né? Muitos alunos acham que para iniciar uma jornada como essa, para você fazer um processo de candidatura posterior, você já precisa saber o curso que você vai fazer na faculdade, e não necessariamente, principalmente se você está bem novinho, no nono, no décimo, 11º, tá? Ah, Dependendo do país ou né, dos países que você tenha de objetivo na candidatura, essa definição do curso só vai ser obrigatória no ato da candidatura, efetivamente, que vai ser feito no segundo semestre do último ano do ensino médio, que é quando o aluno indica, de fato, o curso que vai se candidatar para a universidade. Então, para começar uma jornada de preparação e de candidatura, seja no nono, no décimo, ou o primeiro ano do ensino médio, ou o segundo ano do ensino médio, que seria o equivalente ao 11º ano, ou até mesmo no início do último ano do ensino médio, não é necessário saber já o curso. Também não é necessário saber já os países, né? Então, o trabalho é sempre direcionar o estudante para se candidatar para onde quiser. Existem muitos países hoje em dia, né, que têm cursos em inglês. Então, ao longo da preparação, né, o aluno se preparando para uma boa candidatura no exterior vai conseguir se candidatar para vários países ao mesmo tempo. A definição de faculdade também, ela vai ser feita lá na frente, no segundo semestre do terceiro ano do ensino médio, né, ou último ano do ensino médio. A carreira também, não precisa saber que tipo de carreira. Então, quando o aluno começa uma preparação, uma candidatura para o exterior, esses fatores todos, eles não precisam já ser pré-determinados ou definidos. Isso nós vemos daqui para fora, é um processo natural que o estudante vai identificando, junto com a equipe daqui para fora, quais faculdades, qual curso, como aplicar, e aí sim definindo isso ao longo de toda a jornada. Quando a gente fala, né, como era antigamente, né, em termos de formação e faculdade, a gente via um planejamento muito linear, né? O estudante ia para a escola, entrava numa faculdade, saía da faculdade, fazia um estágio, casava e trabalhava, né? Então, hoje, né, a gente vê que essa forma de pensar, né, em fazer essa construção de currículo linear, não é mais assim que funciona. Muitos alunos estão fazendo várias outras coisas ao mesmo tempo. Vão começar uma faculdade, aí começa a trabalhar, às vezes faz um intercâmbio, durante a escola começam também um intercâmbio, tem mais de uma carreira. Então, quando olhamos um processo de candidatura para o exterior, a gente vê que os jovens, na verdade, estão querendo ampliar muito mais as suas portas de escolha. Então, muitos dos nossos alunos estão fazendo o processo de candidatura em paralelo aos vestibulares do Brasil, para que lá na frente, no futuro, possam ter mais opções de escolha também. Então, a partir do momento que o aluno se prepara, se candidata, né, para as universidades, está no processo de candidatura, né, como nós falamos, ao final do último ano do ensino médio, é quando esse aluno vai estar enviando, né, essas aplicações ou esses applications, né? E também ao mesmo momento que os alunos estão fazendo os vestibulares do Brasil. O que acontece é que logo em seguida, depois do término do ensino médio, já no início do ano seguinte, as faculdades do Brasil já emitem seus resultados. Janeiro ou fevereiro, muitas faculdades já saíram os resultados. E nesse momento, muitos dos nossos alunos que fizeram os dois processos ao mesmo tempo, e isso hoje é a grande, grande maioria dos nossos alunos, estão fazendo o processo de candidatura para o exterior junto com os vestibulares do Brasil. Como muitos conseguem passar em boas faculdades aqui do Brasil e os resultados do Brasil saem logo em seguida, muitos começam a faculdade no primeiro semestre. Porque a faculdade no exterior, as universidades, né, as applications, as candidaturas, elas só vão emitir os seus resultados a partir de março, abril, algumas até maio. Ou seja, durante o primeiro semestre de faculdade que seria feito aqui no Brasil, caso esse aluno queira. E aí, com as aprovações nas mãos, é onde os alunos vão comparar com os resultados que tiveram aqui no Brasil e aí sim decidirem e confirmarem as suas matrículas, caso de fato queiram fazer a faculdade fora.
Então, esse é um ponto, né, que muitos, né, alunos têm dúvidas, né, se fazer faculdade fora, você tem que abrir mão do vestibular, será que você consegue fazer os dois ao mesmo tempo? Hoje, a grande maioria dos nossos alunos estão fazendo os dois processos ao mesmo tempo, Brasil e vestibulares, né, e applications no exterior, para que tenham mais opções de escolha lá na frente. E aí, quando o aluno recebe os resultados da faculdade no exterior, lá para maio, junho do ano seguinte, é quando eles, de fato, vão ter que confirmar a matrícula. Então, a decisão, efetivamente, de fazer ou não uma faculdade fora só vai ser feito nesse momento, quando o aluno tem em mãos os resultados, efetivamente, das faculdades no exterior, e aí sim vai confirmar essa matrícula, maio, junho, que são os meses de confirmação, para ir começar a faculdade no exterior em agosto. Então, aqueles que começaram a faculdade no Brasil trancam a matrícula para o segundo semestre, deixam uma matrícula trancada aqui, um porto seguro acadêmico, né, vamos dizer assim, e começam a faculdade no exterior no segundo semestre, que é o início do ano letivo lá fora. E aí, como começar a se preparar, né? Vocês vão ver que muitas coisas, muitos pontos aqui são comuns, né, aos dois processos, tanto o Brasil quanto para o exterior. Primeiro, a parte de notas, né? Notas da escola, o histórico escolar do estudante, ele vai ser avaliado pelas faculdades no exterior. Então, um aluno bem dedicado, né, um bom estudante, uma boa escola aqui do Brasil, consequentemente vai ajudar no processo de vestibular do Brasil e, consequentemente, também nos applications, nas candidaturas para o exterior. Além disso, temos as provas, que são provas de proficiência, aí para qualquer país que o aluno queira se candidatar, precisa comprovar o seu nível de inglês. E aí, as provas elas são feitas lá no terceiro ano do ensino médio, tá? O Enem ele vai ser uma exigência, né, que para as faculdades do Canadá, Portugal e algumas da Europa. Então, o Enem é tão importante aqui para o Brasil quanto para algumas faculdades no exterior também, né? O SAT é uma prova de inglês e matemática, aí realmente especificamente para os Estados Unidos, principalmente algumas faculdades da Europa e algumas poucas do Canadá, né? Aqui, em termos de parte acadêmica, eu diria que essa é a parte que é a mais diferente, que não tem uma interseção com o processo seletivo aqui do Brasil. É uma prova realmente muito diferente do Enem ou de outros requisitos que o aluno tem que fazer. Então, o SAT é uma prova de inglês e matemática que os alunos fazem, tá? Além disso, né, tem as cartas de recomendação, muitas faculdades vão solicitar, então a relação que o aluno teve durante o ensino médio com os professores, coordenadores, né, então um bom engajamento na escola contribui para ambos, Brasil e exterior. As atividades extracurriculares, né, que para muitas faculdades também vai ser uma exigência. Essas atividades extracurriculares, elas vão ser das mais diversas, podem ser correlacionadas ao curso, à área de interesse, podem não ser também. Isso tudo vai depender muito do estudante, do perfil desse estudante e como esse desenvolvimento de atividades vai ser feito, né? Mas esse é um ponto que a gente estimula e trabalha bastante com os alunos durante o ensino médio, né? Fazendo um trabalho muito de autoconhecimento no começo do trabalho, para a partir daí desenvolver os projetos e atividades extracurriculares que o aluno tenha de fato interesse. E isso vai contribuir muito também para o processo dos vestibulares aqui no Brasil, porque um aluno engajado, motivado e se desenvolvendo em outros setores ajuda e contribui também para a sua vida acadêmica no Brasil. E aí, muitas faculdades também vão pedir redações de apresentação para as universidades, são redações em inglês, então também ajuda muito, né, nessa base de fazer uma boa redação em inglês, ter uma boa leitura, boa gramática, que é parte da application e que, de novo, contribui para um estudo de inglês aqui no Brasil também, seja para fazer o Enem ou fazer qualquer outra prova de vestibular aqui do Brasil que tenha o inglês, né? Então, estou traçando esses dois pontos, né, esses dois paralelos dos requisitos das aplicações das candidaturas para o exterior, o quanto elas também convergem no processo de candidatura aqui no Brasil. Ou seja, os fatores que lá na frente, nas faculdades do exterior, vão ser avaliados, se o aluno se prepara muito bem para o exterior, automaticamente também vai ser um bom estudante, bem preparado para os bons vestibulares aqui do Brasil. E aí, para fechar, algumas faculdades fazem entrevistas com os representantes das universidades e portfólio artístico para os alunos das artes.
Então, se o aluno tem interesse nas artes, esse aluno também vai precisar de um portfólio artístico, tá? Algumas faculdades na Europa podem ter também alguma prova específica. Então, isso aqui é do processo europeu. Então, se o aluno tiver que fazer uma prova, geralmente é uma prova feita depois, ou já no finalzinho do terceiro ano, ou já no início do ano seguinte, tá? Depois do término do ensino médio. Então, o processo seletivo ele se dá por esses fatores, e como vocês podem ver, muitos desses fatores, o aluno se preparando, né, se desenvolvendo nesses requisitos, automaticamente também vai ser um aluno que vai estar bem preparado para os processos de vestibulares aqui do Brasil. Falando nisso, né, em termos de principalmente atividades extracurriculares, uma das fases principais de trabalho, né, que a gente faz com os alunos nessa construção de currículo, que é nono, décimo e 11º ano, ou nono, primeiro e segundo ano do ensino médio, muitos alunos começam no primeiro e segundo ano do ensino médio com a gente, os assuntos que vão sendo trabalhados, abordados e desenvolvido entre estudante e mentor daqui para fora, visa justamente essa construção do processo seletivo, né, que vocês acabaram de ver. E principalmente o desenvolvimento de atividades extracurriculares, que, como a gente falou, tem muita relação com as habilidades e as áreas de interesse do estudante. Se o aluno já tiver algum curso, alguma área de interesse, né, um curso definido na faculdade, o mentor talvez possa até trabalhar em atividades que têm alguma correlação ou que convergem ou que têm alguma ligação com esse curso, mas outros assuntos, né, vão sendo trabalhados além das atividades extracurriculares. Por exemplo, carreira e orientação vocacional. É durante a preparação, principalmente o primeiro e segundo ano, que a gente aborda esse ponto com os alunos, entender quais são as áreas que o aluno tenha, fazer o nosso antigo teste vocacional, quais são as habilidades e competências, e a partir daí, quais são as carreiras que nas faculdades no exterior esse aluno possa vir a se interessar, as provas, fazer um plano de provas, fazer um plano de férias, do que fazer nas férias, no final do ano, no meio do ano, entender os diferentes tipos de universidades. Então, na fase de preparação, que é justamente a construção de currículo, de desenvolvimento acadêmico do aluno e da parte pessoal, durante o nono, primeiro e segundo ano do ensino médio, é onde todas essas competências vão sendo trabalhadas para que esse aluno se torne o melhor candidato possível. Os mentores de preparação são todos brasileiros que passaram pelo processo seletivo, têm a vivência de estudar no exterior. Então, quando o aluno começa o trabalho conosco, cada aluno tem um único mentor ou mentora de preparação que acompanha esse estudante em todos os anos que antecedem a candidatura, que são os anos que a gente chama de preparação, né? Então, muito legal, porque a gente tem um feedback muito bacana dos alunos, o quanto eles se desenvolveram, né? O quanto eles amadureceram durante essa jornada da preparação para um processo seletivo no exterior, mas que também o quanto isso contribuiu para a escola, para o Brasil, para os vestibulares do Brasil também como um todo. Então, esse é um relato muito comum que a gente tem dos nossos alunos. Bem, uma outra dúvida bem frequente é valores. Sem dúvida nenhuma, investimento, quanto custam as universidades no exterior. Vamos lá. Quanto é que custa uma faculdade nos Estados Unidos, no Canadá, Reino Unido e Europa, de uma forma geral? Aqui são os valores anuais. Estados Unidos e Canadá são ranges de valores bem similares, de 30 a 85 mil dólares por ano. Só que um é dólar americano, o outro é dólar canadense. Reino Unido de 25 a 50 mil libras ao ano. E na Europa de 15 a 45 mil euros ao ano. Sendo que nesse valor anual a gente já está incluindo o custo básico de vida. Então, aqui é já contemplando a moradia e a alimentação dentro da universidade, para a grande maioria das faculdades. Tá? Na Europa, a gente consegue encontrar algumas faculdades que vão ter um ótimo custo-benefício. Principalmente quando a gente olha a faculdade que tem as aulas, né, com valor mais reduzido, na casa de 9 mil, 6 mil, 5 mil, às vezes até 2 mil euros ao ano, tá? Principalmente dentro da comunidade europeia. Aqui alguns exemplos, né, de faculdades que têm um ótimo custo-benefício, aqui só olhando o custo das aulas, né, sem contar o custo de vida, como a gente tinha feito anteriormente. Então, por exemplo, a Universidade de Bolonha é uma ótima faculdade, seletiva academicamente, ela tem um custo anual de 2 mil euros ao ano. A Nova de Lisboa, 6 mil euros ao ano. Para quem tem a dupla cidadania ou passaporte europeu, esse valor cai para 700 euros ao ano. A Universidade de Lisboa também, uma ótima faculdade, custa 5 mil euros,
Para quem tem a cidadania, isso cai para 700 euros ao ano. Então, já de Sevilha e de Málaga, na Espanha, 800 euros ao ano. Então, existem muitas faculdades, principalmente na Europa, que oferecem um ótimo custo-benefício. Além disso, existem as possibilidades de bolsa, né? Principalmente as faculdades dos Estados Unidos são as mais generosas, onde tem mais bolsa. Na Europa também tem bem, mas bem pouquinho. No Canadá também, Reino Unido é o que tem menos bolsa, tá? Então, de uma ordem de grandeza de ofertas de bolsa, Estados Unidos, depois Canadá, Europa e Reino Unido, tá? E as bolsas são dadas pelos seguintes méritos, né? Primeiro, mérito acadêmico, notas e provas. Então, se a faculdade tem algum fundo específico para alunos internacionais, e que tenha oferta de bolsa, geralmente a faculdade vai ter um critério de nota do histórico junto com uma nota do SAT. E aí, com isso, é uma área de expertise daqui para fora, entender se o aluno tem ou não os critérios e quais seriam as faculdades que esse aluno possa se candidatar também. Existem também as bolsas por necessidade financeira, que são as bolsas de acordo com a comprovação financeira da família. Aí são as faculdades hiper seletivas, né, ultra seletivas dos Estados Unidos. As bolsas por mérito artístico, se o aluno tem interesse na área artística e tem um bom portfólio artístico naquilo, também esse aluno pode conseguir uma bolsa pelo mérito artístico. E para fechar, as bolsas esportivas, que são dadas para atletas de alto rendimento, e isso também especificamente nos Estados Unidos, que tem a Liga Universitária Americana. Então, dependendo do esporte, do seu nível esportivo, a gente tem algumas empresas que são parceiras daqui para fora para poder dar esse suporte para os atletas especificamente, tá? Então, são basicamente essas 4 formas, né, de conseguir bolsa. É algo que nada aqui para fora nós temos muita expertise para poder direcionar os nossos alunos para as faculdades corretas em termos de bolsa. Aqui alguns insights, né, para vocês, de algumas faculdades que, por exemplo, não oferecem bolsa por mérito, somente por necessidade. Princeton, Harvard, Yale, Penn, Chicago, Northwestern, e algumas faculdades que oferecem para ambas, né? São poucas faculdades que têm tanto bolsa por mérito quanto por necessidade. Emory, por exemplo, NYU, Rochester, Vanderbilt, isso faculdades americanas, né? E algumas faculdades nos Estados Unidos, como a gente mencionou, os Estados Unidos é o lugar que tem mais oferta de bolsa. Existem algumas faculdades que o aluno consegue pagar o mesmo que o local residente daquele estado. Então, é um benefício muito interessante, né? Na Flórida, eles criaram esse fundo, né, para recrutamento de alunos da América Latina, e então o aluno ele consegue ter essas bolsas, né, para pagar o mesmo que um aluno local, né? Algumas faculdades também na Europa vão ter, né, bolsas, né, uma oferta proporcionalmente menor de opções de faculdades que vão ter bolsas quando a gente compara com as faculdades americanas. Aqui alguns exemplos são bolsas dadas pelas próprias faculdades, então o fundo vem da própria universidade em oferecer bolsa para aqueles alunos que elas entendem que querem muito, né, no seu campus. Então, aqui a gente conhece também, né, bem os resultados anteriores dos nossos alunos, conversando com os admission officers dessas universidades, se o aluno tem ou não condição de ter algum tipo de bolsa, quais faculdades, de fato, esse aluno conseguiria algum tipo de bolsa para indicar adequadamente para cada aluno. E aí, nisso, né, nessa fase de seleção e de definição de faculdades, é uma parte muito importante do nosso trabalho, porque uma das principais referências que a gente usa daqui para fora, como instrumento de pesquisa, de busca, de definição de universidades para cada aluno, é o nosso banco de dados, né? A base de dados daqui para fora, que tem, né, sido construída há mais de 20 anos, são literalmente milhares de alunos e milhares de faculdades. Alunos reais brasileiros que passaram pelo processo seletivo. Então, são informações muito ricas que nós temos ao longo desses anos todos, para poder entender do outro lado quais são as faculdades que cada aluno, no processo de candidatura, tenha de fato condições ou chances de admissão em cada universidade. Então, a nossa base de dados ela serve como um referencial né, de resultados anteriores para poder calcular e decidir quais são as faculdades que o aluno tenha ou não algum tipo de chance de entrada ou com bolsa.
E aí, como é que a gente usa nosso banco de dados, né, para bolsas? Se a faculdade não tiver bolsa e estiver fora do orçamento que a família preveu, né, que a gente sempre alinha isso com a família antes do início do trabalho, isso é uma conversa que a gente tem individualmente com cada aluno, cada família. Então, cada família passa um norte estimado, e o trabalho vai se dar a partir disso. Então, toda faculdade fora desse orçamento que não tiver bolsa, são faculdades que a gente não vai considerar ou não vai trazer como opção de escolha para o aluno se candidatar. Agora, as faculdades estiverem fora do orçamento, mas tiverem bolsa, nós sempre avaliamos o tamanho da bolsa. Então, a gente avalia primeiro se a faculdade vai oferecer a bolsa necessária para aquela família, para saber se a conta final vai chegar dentro daquele teto, daquele range que a família determinou. E segundo, avaliamos também quais são os requisitos da bolsa para saber se o candidato que está aplicando para aquela bolsa cumpre ou não aqueles requisitos, né? Muitas das bolsas, né, como a gente falou, vão ser dadas por notas e provas. Então, se o aluno cumprir os requisitos, a gente considera e indica as bolsas adequadas, né? Em termos de atividades extracurriculares, também é uma pauta que gera muita dúvida dos nossos alunos, principalmente os mais novos. E aí a gente vai falar um pouquinho mais sobre elas, né? O que que elas são? Primeiro, quando a gente fala de atividade extracurricular, o próprio nome já diz, né? Atividade extracurricular é literalmente tudo que o aluno faz fora da sala de aula. Podem ser dos mais diferentes projetos ou atividades: Olimpíadas, trabalho voluntário, simulações da ONU, as artes, os esportes, summer programs, projetos, pesquisas, estágios, né? Muitas vezes os alunos conseguem algum tipo de estágio. Então, tudo que o aluno faz fora da sala de aula também é considerado. E geralmente o aluno fica se perguntando, né, por onde começar, né? Como é que se desenvolve uma atividade extracurricular? Primeiro, a nossa orientação é que primeiro o aluno tem que sair e fazer alguma coisa. Muitas vezes os alunos ficam muito parados, né, ou esperando achar aquela atividade perfeita ou aquilo que realmente tem a ver com você. E na nossa experiência, o que a gente vê é quanto mais o aluno testa diferentes coisas, principalmente no início dessa investigação, né, de atividades extracurriculares, melhor. Então, comece alguma coisa, nem que for pequeno, né? Se tem for problema, né, tem que se organizar, fazer alguma coisa localmente ou dentro da escola, buscar a sua rede de relacionamentos, amigos, professores, família, olhar também a sua escola. Então, muitos alunos, por incrível que pareça, não sabem o que a escola oferece de projetos e atividades. Então, se você conhece um coordenador, um diretor, ou até mesmo um professor que você tenha mais afinidade, né, gosta de conversar mais, leve isso, né? Leve isso essa questão e né? Faça uma lista com esse professor, com esse coordenador do que a escola já oferece. Tenho certeza que muitas atividades você ainda nunca ouviu falar. Então, veja isso primeiro, porque muitos alunos hoje passam muito tempo dentro da escola, né? Não tenha medo de errar, né? Como a gente falou, há muitas atividades, né? E o que vai ser colocado, inclusive, na sua application, vai ser muito da sua jornada e daquilo que você se desenvolveu a partir das atividades, e não necessariamente das premiações ou daquilo que você conquistou com aquela atividade. E converse conosco, né? Daqui para fora nós temos muitas recomendações, sugestões. Temos uma biblioteca com literalmente centenas de opções de atividades. Nós conhecemos muitas oportunidades para os nossos alunos. E aí, quando a gente pensa em desenvolvimento de atividades extracurriculares, tem um mapa mental, né, que precisa ser feito e desenhado, né? Primeiramente, né, a pergunta é o que o aluno faz? Quando o aluno começa, né, essa jornada de se desenvolver em atividades extracurriculares, existem basicamente dois tipos de aluno: um aluno que faz muita atividade e um aluno que ainda não faz muita coisa. Se o aluno faz muita atividade, alguns pontos de atenção que precisam ser colocados. Primeiro, gestão do tempo. Afinal, as atividades extracurriculares elas não podem predominar ou não podem prejudicar o seu desempenho acadêmico. As notas da escola vão ter um peso considerável no processo seletivo no exterior. Então, é importante que essa gestão do tempo seja de uma forma equilibrada. Olhando essa gestão do tempo, né? Quanto tempo o aluno está se dedicando àquilo, né? Àquela atividade, quais são as prioridades.
Muitos alunos fazem mil e uma coisas e muitas vezes uma, duas ou três ou quatro atividades são já suficientes ou são as mais relevantes. E muitas vezes colocar uma atividade mais para frente vai ser talvez mais importante, né? E o peso e potencial no processo seletivo, né? Avaliar realmente estrategicamente. Se você já faz muita coisa, avaliar, ok, o que continua sendo feito, o que talvez não vá contribuir muito na sua application, o que talvez você tenha que colocar menos tempo ou mais tempo em alguma outra atividade. E aí, como a gente falou, tem outros alunos que ainda não fazem quase nenhuma atividade ou fazem poucas atividades, e como é que começa a trabalhar a partir disso, ou buscar novas atividades também. E aí as perguntas são as seguintes: quais são as suas áreas de interesse? O que você gosta de fazer? Quando você se vê no seu tempo livre, que tipo de estudante, né? O que tipo de pessoa, na verdade, você é? Você gosta de jogar videogame? Você gosta de interagir com os amigos? Você gosta de ser sociável? Você gosta de ler, de ir ao cinema? Então, faça essa pergunta de quais são as suas áreas de interesse. A partir disso, de novo, converse com a escola, com a sua rede de relacionamento, seus pais, amigo dos pais, quais são as oportunidades que existem a partir disso, se você consegue se envolver ou se engajar em alguma atividade que tenha essa relação com aquilo que você gosta, e faz uma lista, bota no caderno mesmo uma lista de várias atividades ou até mesmo aquilo que você gostaria de fazer, né? Então, tanto atividades que existem dentro da escola ou dentro da rede de relacionamento que você tenha, mas também uma listagem de atividades do que você já viu que, né, acontecem e são realizadas dentro da escola e aquilo que você também gostaria de fazer. Dessas duas formas, né, o grande ponto em comum vai ser identificar atividades que tenham de fato potencial, né? Quais são as atividades que você realmente tem um potencial para se desenvolver e a partir daí, né, construir realmente um engajamento e desenvolvimento naquilo. Se envolver em um ou outro projeto, se desenvolver bastante, se dedicar a criar um plano de ação, um acompanhamento, uma rotina, uma constância naquilo que você se permitiu, né, ou que você de fato vai colocar o seu tempo nessas atividades. Aqui tem alguns exemplos de alunos nossos, né, e como eles começaram a fase de preparação conosco, as atividades extracurriculares que faziam, e como isso foi evoluindo até chegarem na candidatura, a evolução das atividades que tiveram, né? Então, por exemplo, o Guilherme, quando começou o trabalho conosco, estava no primeiro ano do ensino médio, ele era um bom aluno, um ótimo aluno, na verdade, e em termos de atividade, era um representante de turma e gostava de basquete, fazia basquete na escola, mas nada demais, né? Ao finalizar, né, a candidatura, ao desenvolver as atividades extracurriculares com o time, né, com o mentor daqui para fora, no final da candidatura ele tinha vários projetos que foram colocados na application, né? Ele criou um projeto autoral para pequenos negócios, criou o clube de debate da ONU na escola, foi fundador e colunista do Jornal da Escola, fez estágio na prefeitura. Ele, de fato, se desenvolveu bastante durante o ensino médio e se engajando naquilo que, de fato, ele se identificava e gostava de fazer. Mas que, de novo, requer um investimento e um foco, né, naquilo que importa de fato, né? O outro exemplo aqui é a Marina, né? A Marina, ela começou o trabalho conosco no segundo ano do ensino médio, ela fazia vela, né? Era uma atleta de vela, ela participava de algumas Olimpíadas e também era do conselho da classe da escola, né? Mais ou menos parecido como um grêmio estudantil, né? E no final da candidatura, os projetos que ela colocou na application, ela criou um clube de robótica na escola, fez um estágio em um hospital, fez um projeto de educação em escolas públicas, projeto de empoderamento feminino também na escola. Então, muito a partir das áreas de interesse dela, das habilidades que ela já tinha, e aí foram desenvolvidos esses projetos autorais também da Marina, né? O outro exemplo é o Gabriel, né, que jogava futebol, então, né, era a única atividade que ele fazia, e no final, né, de todo o trabalho de desenvolvimento de atividades, foi vice-presidente do Grêmio, fez um trabalho voluntário em lar de idosos e também participou de diversas simulações da ONU. E aqui algumas das aprovações desses alunos, né, para ilustrar um pouquinho esses resultados, né, o que isso pode trazer. E aí a gente traz também agora uma outra dúvida, alguns pontos de atenção, né, em relação a outras, né, que são dúvidas frequentes também dos nossos alunos.
Em relação às provas, né, o Enem, como a gente falou, são exigidos no processo do Canadá e da Europa. Na Europa, dependendo do país, você talvez tenha que fazer também uma prova específica. E o SAT para as faculdades dos Estados Unidos e da Europa. Algumas faculdades também vão aceitar a prova do SAT, tá? Agora, o SAT, ele é olhado, principalmente nas faculdades europeias, como parte do processo seletivo, tá? Então, a composição junto com os outros fatores. Não é pelo Enem que o aluno vai ser aceito ou admitido, mas o Enem ele vai ser avaliado em conjunto, tá? Aqui outras faculdades, né? Algumas faculdades que olham o Enem junto da aplicação. Então, NYU, né? Muitos alunos que quando conversam conosco, eu posso entrar pelo Enem na NYU. O Enem ele é uma composição na sua application da NYU, tá? Toronto, no Canadá, Bristol, Kingston, também no Reino Unido, Glasgow, na Escócia, França, Holanda, Maastricht, Leiden, Irlanda também. Então, o Enem ele vai ser um atributo na aplicação acadêmica, né? E aí, algumas faculdades que têm provas específicas, né? Ou faculdades que têm a sua prova, a sua própria prova. Por exemplo, a Bocconi e a IE, que são duas faculdades bem comuns, né? Que os alunos gostam de aplicar na Europa conosco. Instituto Marangoni, que é um instituto de moda. Universidade de Navarra, na Espanha. A ESAD, que fica em Barcelona, e várias outras. Então, fique atento, né? Se a faculdade que você estiver na Europa, talvez ela tenha alguma prova específica a mais, tá? Outro ponto de atenção é a questão do Foundation Year, né? O Foundation Year, ele é uma equivalência, vamos colocar assim, do ciclo básico acadêmico do Brasil em relação ao sistema europeu, principalmente, no Reino Unido e na Holanda, tá? Aqui no Brasil, assim como nos Estados Unidos, o ciclo básico ele vai até o 12º ano, né? Então, o aluno vai até o 9º ano, no Fundamental 2, depois entra no 10º, 11º, 12º, termina o ensino médio, 3 anos de ensino médio, né? Só que no Reino Unido e na Holanda, ao invés de 12 anos, são 13 anos, né? E com isso, o que é obrigatório? O aluno ele precisa passar pelo que eles chamam de Foundation Year, que é uma base, vamos dizer assim, uma base geral dentro da faculdade para cumprir essa exigência, tá? As únicas exceções, né, de você não fazer esse Foundation Year, é fazer ou um ano de faculdade aqui no Brasil, ou se o aluno tem algum currículo internacional. Por exemplo, os IBs, Abitur, French Bac, Higher Levels, né? Então, o aluno que tem um currículo internacional, muitas vezes pode pular esse Foundation Year e já entrar direto na graduação no Reino Unido ou na Holanda, tá? Na Alemanha, né, também tem esses pontos de atenção e dependendo da faculdade, esse aluno tem que se candidatar adequadamente. Um outro ponto de atenção é definir a seleção das faculdades. Isso é né, uma dúvida muito frequente. Quantas faculdades o aluno vai se candidatar? 4, 6, 8, 12, 16, 20 faculdades. Então, isso vai depender muito do perfil do estudante, tanto a nível acadêmico quanto a nível orçamentário, né? Então, se o aluno ele vai mirar, ou se o aluno tem interesse em vários países, esse aluno pode abrir muito leque. Se o aluno ele tem um interesse específico em um país, por exemplo, Reino Unido somente, eu só quero aplicar para a faculdade do Reino Unido, um programa de 4, 5 candidaturas é suficiente. Mas se um aluno vai se candidatar para Estados Unidos, para Canadá, para Europa, vai fazer uma diversidade entre países, aplicar para mais faculdades é o que faz mais sentido. É importante também de você os pontos de atenção em relação a cursos de inglês na Europa especificamente. Tem muitos alunos que estão no processo ou nos procuram e perguntam sobre vários países, né, e faculdades, ou trazem alguns nomes de faculdades que a gente não atua, que a gente não trabalha e que a gente vê que são faculdades, obviamente, excelentes, né, na Europa, mas que vão estar na língua local, né? E aí tem outros requerimentos, são outras exigências, e é algo que a gente não trabalha aqui no Daqui para Fora. Então, na Itália, na Alemanha, na Bélgica, etc. Então, na Europa especificamente, nós mapeamos os cursos e faculdades que tenham em inglês. A única exceção é Portugal, em português também, temos algumas faculdades ali mapeadas, e espanhol, na Espanha, né? Se o aluno tem interesse em espanhol, também é possível ser feito.
Também é importante, né, os pontos de atenção em relação ao currículo, né, as notas que o aluno tenha, se o aluno cumpre as exigências ou não. Então, muito importante fazer essa análise, saber se o aluno consegue ou não ter admissão na universidade. E o custo, né? Avaliar se as faculdades estão dentro do orçamento previsto. Mas, além do custo da faculdade, é importante fazer essa conta financeira do custo de vida também, da manutenção do estudante no exterior. Por isso que eu diria que esse é um dos grandes pontos de trabalho que a gente faz com os nossos alunos e famílias, esse alinhamento financeiro antes, para ter certeza que as faculdades que vão entrar na lista do estudante sejam as melhores academicamente, mas que sejam também financeiramente viáveis para a família. Então, isso é um aspecto de muita atenção e muito trabalho que a Daqui para Fora tem com cada aluno específico na jornada de seleção e college list, né, e de definição de universidades. Um outro ponto, né, que né, muitos alunos acham, né, é possível se preparar sozinho? Sim, né? Claro, né? É um processo que você pode entrar na internet, ver as informações, só que são muitas horas de pesquisas, muitas informações nas faculdades estão erradas ou desatualizadas, muito aumento da concorrência, um aumento. Ano passado houve um aumento de 40% dos alunos brasileiros aplicando para o exterior. Então, cada vez está mais difícil de entrar em faculdade no exterior. O conhecimento está muito espalhado, então muitos alunos têm referências, né, esporádicas, ou de pessoas, ou de quem já foi, ou de um amigo, ou de uma amiga. Então, muitas vezes isso fica desconexo até com o processo atual, né? Saber o que não se sabe é o mais delicado, né? Então, entender em que parte do processo seletivo talvez você não vai dominar, se você vai precisar de ajuda ou não, né? Então, é levar em consideração que é um projeto de vida, é um projeto importante para o futuro dos estudantes, e para isso que a gente está aqui também, para realizar e viabilizar esse projeto para cada um. E aí, para a gente fechar, né, nossa análise de perfil de novo, né, que a gente já tinha falado no início da nossa conversa, né, uma forma rápida, simples, tá aqui no nosso chat para vocês entrarem também. Novamente aqui os eventos que vão ocorrer ainda esse mês de setembro, vocês podem se inscrever, dia 12, dia 18, dia 24, fiquem à vontade para se inscreverem. Aqui tem o nosso contato de WhatsApp, e-mail, podem agendar uma conversa inicial com a Daqui para Fora, é totalmente gratuito. A gente consegue entender o perfil de cada aluno e cada família, dar uma diretriz específica para cada um, e do potencial do estudante, de fato, de se candidatar para o exterior, né? Vou tentar agora responder as perguntas de vocês aqui. Mas atividades extracurriculares desenvolvidas não têm que ter a ver com o curso preferencialmente? Então, não necessariamente, mas se tiver, ótimo, tudo bem também, mas não é uma obrigatoriedade. Agora, se você vai aplicar para faculdades muito, muito seletivas, aí esse desenvolvimento de atividade correlacionado ao seu curso, isso pode ser feito um pouco mais para frente, né? Lá para o segundo ano, ou até já no último ano do ensino médio, já algo bem específico depois que o aluno decide o curso. O programa de bolsas de vocês é só por um ano? O nosso programa de bolsas a gente só divulga por ano. Você acha que fazer um programa de intercâmbio de high school pode ser vantajoso para application? Depende. Depende do tipo de high school que você vá, depende do nível da escola, as suas notas no high school, quando você voltar para o Brasil, se você vai conseguir dar conta da escola aqui no Brasil também. Então, tem que analisar com uma certa cautela se vai te ajudar ou não. Assim, só vai ajudar muito se for um super high school com ótimas notas, né? Uma escola muito conceituada e você realmente ir muito bem academicamente e se envolver bastante no high school. Então, isso pode ser um atrativo a mais na sua application, né? Mas eu não diria que é obrigatório, não. Hoje, poucos alunos nossos, inclusive, fazem intercâmbio durante o ensino médio. O Enem para o Canadá, ele é um componente na application também, assim como na Europa, tá? Então, geralmente as faculdades vão pedir um range de notas, não é uma nota específica, mas aí a gente consegue ver né, o quanto a faculdade consegue ver se você está dentro de um range estimado. Tá? Aluno que faz IB de 4 anos, quando começar a se preparar, no segundo ano é um tempo suficiente? Sim, eu sempre recomendo começar o quanto antes, para o próprio estudante, para o benefício do próprio aluno. Então, por exemplo, se o aluno vai fazer um IB exam no ano que vem, maio de 2025, começar esse ano, fundamental. Ou até mesmo maio de 26, já começar esse ano também já daria para fazer com tranquilidade, tá?
Então, sempre, pelo menos com um ano anterior ao IB Exam ou um ano anterior à candidatura. Preferencialmente um ano e meio, que seria, assim, fazendo uma equivalência, seria o segundo semestre do primeiro ano do ensino médio aqui do Brasil. O aluno cursar os 2 anos na UWC aumenta ou diminui suas chances de ser aprovado? Eu não sei exatamente o que é o UWC, Amélia, se puder me indicar aqui, fiquei confusa. O que são os APs? São obrigatórios ou têm um peso muito grande na application? Os APs são matérias que eles chamam de Advanced Placement, que são oferecidas por pouquíssimas escolas aqui no Brasil que têm preparatório para isso e oferecem a prova dos APs, tá? Elas não são obrigatórias. Se a sua escola não oferece, você não precisa sair correndo e fazer os APs, tá? Geralmente as APs são oferecidas em escolas americanas aqui no Brasil, tá? Ou algumas poucas escolas brasileiras, tá? Mas, sem dúvida, se a escola oferece fazer, faz muito sentido. Mas se não oferece, não se preocupe, não tem que fazer. Para algumas universidades da Europa, o IB evita o Foundation Year. Qual valor, mais ou menos, importância tem o IB nos Estados Unidos? Acho uma pergunta, Alejandro. O IB nos Estados Unidos, o que acontece, né? O IB, ele é um currículo internacionalmente reconhecido, de alto nível de rigor e de exigência, tá? É, então, para as faculdades americanas, quanto mais elas têm uma segurança de que você é um bom estudante, que você veio de bom currículo, que tirou boas notas num currículo rigoroso, elas se sentem mais confortáveis de avaliar e de admitir os alunos. Então, se você vai aplicar para as faculdades americanas e tem um ótimo IB, isso te ajuda demais, demais, tá? Então, é um grande, grande valor, uma super importância, porque é um diploma bem reconhecido internacionalmente. E as faculdades se sentem muito seguras, né, e confiantes daquele currículo que está sendo analisado. Duplo diploma, local mais high school, traz quais benefícios? Muitas faculdades, elas têm, desculpa, muitas escolas aqui no Brasil, né, tem o que eles chamam de duplo diploma, né, então demonstram muito que o aluno fez algo a mais, é um currículo a mais, então é um plus acadêmico, além do histórico brasileiro normal, padrão, e traz uma segurança também para a faculdade de que o aluno conseguiu acompanhar uma parte do currículo de um high school internacional. Então, quando comparado com um aluno que não tem um high school da mesma escola, um aluno que tem um high school tem uma vantagem acadêmica porque é um aluno mais preparado e que demonstra que se desafiou a mais do que outro estudante. Então, é um aluno realmente mais interessado comparado com outro aluno que não tenha feito. As atividades extracurriculares do CAS feitas pelo IB contam para a faculdade? Sim, sem dúvida, sem dúvida. Então, esse é um ponto que na preparação no nono ou no 10º ou 11º, quando o aluno está no projeto conosco, se o aluno tem ou faz o currículo IB, a gente aproveita o CAS para fazer as duas coisas, né? Tanto desenvolvimento de atividades, mas que vão ter relevância também no CAS. Quais universidades da Alemanha vocês recomendam em concurso inglês? Então, hoje, na Alemanha especificamente, Alessandra, a gente tem poucas faculdades mapeadas em inglês, tá? Se não me engano, são 3 universidades. São 2 em Berlim e uma em Munique, se não me engano. Não sei agora de cabeça. Mas você pode entrar em contato com a gente, vou deixar aqui o nosso WhatsApp, e aí você pode mandar uma mensagem para pedir para o time especificamente quais seriam essas faculdades que hoje a gente trabalha em inglês na Alemanha. Se o meu GPA for baixo, mas o resto da minha application for muito boa e tirar 1.500 ou mais no SAT, vai compensar a média escolar? Olha, Ana Gabriela, infelizmente não. A média escolar é o primeiro critério, né, que as faculdades vão analisar. É claro que se você tiver um contexto, né, mas um GPA muito baixo, um SAT alto não vai compensar isso, tá? Mas já, assim, ajuda sempre. Um bom SAT, ele vai ajudar muito mais do que você não ter um ótimo SAT e só ter um GPA baixo para mostrar, tá? Mas não vai compensar. Não existe essa compensação. Então, queria agradecer novamente, então, a presença de todos e a todas aqui comigo. Espero que vocês tenham curtido, né, entendido algumas principais pautas, né, e dúvidas aí que a gente tem frequentes dos nossos alunos e compartilhando aí com vocês algumas dessas soluções, né, e como é que a gente orienta, né, os estudantes. Obrigada novamente a vocês, obrigada à companhia e espero revê-los em um próximo encontro, pessoal. Uma boa noite, bom descanso para todos. Obrigada, tchau, tchau.